Olá, tudo bem, tudo bom? Como vai? Как дела? Как дела? Как дела significa como tu tá. Как дела? Passou um Cadillac e você как дела? Как дела significa como você tá. Vamos aí, добрый день significa bom dia, por isso добрый день, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте, oi formal aqui. Nós não sabemos em que zona do dia eu estou, do dia ou de noite, nós não sabemos, por isso здравствуйте. Ou então, amigão, привет, 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 né? Привет. Как дела? Как дела? Как дела? Bom, para responder a essa pergunta tão complexa, как дела, o que significa como tu tá, nós vamos aprender... Cara, meu Deus, vocês já viram que eu tô roxa? Meu Deus, eu tô roxa mesmo? Como assim eu tô roxa? Muito estranho, muito esquisito. Хорошо! Cara, tô roxo! O cara tá roxo. Хорошо! Хорошо, хорошо, хорошо significa tudo ótimo. Хорошо, хорошо, хорошо. Vamos aí. Хорошо significa cara, tô roxa, tá tudo ótimo comigo. Хорошо significa tudo bem. Как дела? Хорошо. Vamos aí fazer um diálogo. Привет. Как дела? Você responde хорошо e eu ok. Vamos aprender a próxima maneira de responder как дела. Nós temos как дела, que significa como tu tá, e nós temos отлично. Отлично significa tudo ótimo, maravilhoso, bonito e gostoso. Отлично. Отлично. Os russos, tal como eu faço isso em português, usam sempre todos os sinônimos ao mesmo tempo. O que significa que eu posso falar хорошо, отлично, отлично, хорошо, хорошо, нормально. Terceira maneira de responder a как дела seria нормально. Нормально significa normal. Tá tudo ótimo, tudo bem. Normal, нормально, нормально. Нормально, 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 нормально. Tudo ótimo. Vamos aí. Привет, olá. Добрый день, bom dia. Здравствуйте. Здравствуйте. Oi, formal. Как дела? Как дела? Как дела? Significa como tu tá. E depois nós temos хорошо, tudo bem. Отлично, maravilhosamente, gostosamente, bonito, perfeito, poderoso. E нормально, tudo bem. Se você tá mais ou menos, é так себе. Так себе. Meu Deus, estou так себе. Так себе. Так себе, como такси. Eu chamei o táxi porque eu estou так себе. Я вызвала такси, потому что мне так себе. Eu chamei o táxi porque estou me sentindo mal. E se for literalmente muito mal, a gente fala porra. Tipo, плохо. Мне плохо significa que estou mal. Мне плохо. Sim, os russos são muito positivistas. Existe porra e significa плохо. E плохо quer dizer porra. E quer dizer que está tudo mal. Как дела? Porra. Мне плохо. Estou me sentindo mal. Мне плохо. Reparem, eu decidi vos ensinar que existe я. Я significa eu. Я Anastasia. Eu sou Anastácia. Mas ao mesmo tempo eu não posso falar я плохо. Porque isto significaria que eu sou má. Я плохая. Я плохо, né? Я плохой. O que acontece? Neste caso, a gente fala мне плохо, porque eu é que estou sentindo os sentimentos. É à volta de mim que estão ocorrendo esses sentimentos. Мне плохо. Мне плохо. Мне плохо, eu estou me sentindo ruim. Assim, aos poucos, a gente se aproximou à idade. Exatamente. Para falar a idade, a gente fala мне, que significa para mim, мне. Fala o número dos seus anos e depois fala лет, que significa anos. Na verdade, os russos contam os anos em verões, ou seja, literalmente você passou tantos verões nesse planeta Terra. É muito interessante. Mas voltando, мне. Reparem nesse мне. Ele é muito fundamental no idioma russo e nem só, também nos outros idiomas eslavos. Existe я, existe мне. Мне é para mim. E em russo, os anos foram dados para mim. Entenderam? Não é algo tipo eu tenho. Não, nada disso. Os anos foram dados para mim. Inclusive os sentimentos também. Por exemplo, eu gosto. Em russo a gente fala me gusta. Мне нравится. Мне нравится. E a gente fala мне плохо, o que significa que eu estou me sentindo ruim. Ou seja, o sentimento foi me dado pelo Deus. Мне плохо. A porra foi me dada pelo Deus. Obrigada, Deus. Мне плохо. Ou, no caso, мне хорошо. Eu estou me sentindo bem. Мне хорошо. Мне хорошо. Ó, мне очень хорошо. Eu estou me sentindo muito bem. Мне очень хорошо. Мне хорошо, мне очень хорошо. Como é que aprender os números? Agora desliguem o vosso cérebro. Reparem que a gente aprendeu um monte de palavras desnecessárias no início dessa aula e vamos passar para números. Один.
O que significa один? Один é um. Vamos aí. Один. Um. Один. Provém do Odin. Literalmente, provém desse deus aqui, Odin. Odin era o deus primordial nas nossas terras, eslavas e bárbaras, e não sei o quê. Odin. Mas só que em russo, a letra O, ela se lê como A em alguns casos. Neste caso, ela vai ser lida como a letra A. Один. Один. E tem um truque aqui. Mas antes de eu contar esse truque, vamos passar para два, que significa dois. Два. Já sabemos один, два. Один, два. Два significa dois. Два. Два. Depois nós temos três. Три. Три significa três. Три. Один, два, три. Три. Três. Три. Один, два, три. Четыре. Este é o número mais complicado de todo o sistema numérico russo. Poucos brasileiros e portugueses conseguem decorar que 4 significa 4. Eu não sei qual é a dificuldade. Para mim não há nada de complicado aqui. Eu simplesmente imagino que eu sou italiana e falo 4. 4. 4. Tipo 4. 4. 4. 4. 4. Nem sei como vos explicar, mas 4 soa legal. Tipo 4. Não é um 4, é um 4. 4 é 4, tá bem? Depois nós temos a piedade, porque o Deus finalmente chegou a Pietà, aquela obra lendária do Miguel Ângelo, que é a Pietà, onde a Maria segura no seu filho, o filho morreu, ela tem piedade. Piat significa 5. Piat. Piat é 5. Piat. Piat, tá bom? Piat é 5. Vamos aí. Piat, 5. Piat, 5, tá bom? Piat. Piat. Один, два, три, 4, 4, 5. Depois nós temos 6. 6. 6. Reparem, 6 e 6. Aqui está muito difícil? Não. Aqui está muito fácil, porque na verdade é 6 e 6. Quase a sonoridade é a mesma. Quase que, né? 7. 7. Sim, 100 em português é 7 em russo. 7. Depois nós temos 8. 8. 8, como de voz, sabem? 8, 8. Desculpem, 8. 8. Depois nós temos 9. 9, que é 9. 9, que é como a divindade suprema desceu aqui e deu 9. 9. 9. E a coisa mais fácil de sempre é o 10. Por quê? Nós temos décimo em português e temos 10 em russo, que é 10. 10, como se fosse o décimo. Vamos aí. 10 é 10. 9, 9. 9, 9. 8, 8. 8 é 8. 7, 7. 6, 6. 5, 5. 4, 4. 3, 3. 2, 2. 1, 1. 1. Agora sim, o truque que eu queria vos explicar. Acontece o seguinte, o russo é uma língua complexa, mas não tanto como você pode pensar. Acontece o seguinte, até aos 5 a gente conta pelo got. Tipo, один год, literalmente один год. Lembram em inglês nós temos the God, que significa o Deus. Então, один год é um ano em russo. Один год. Один год. Один год. Два года. Por que é два года? Por quê? Porque o года está sendo conjugado, né? 2 anos. 2 anos. 2 anos significa два года. Два года. 3. 3 года. 3 года. 1 год, porque é só um. 2 года. 3 года. 4 года. 5 лет. Depois de 5 é quase sempre лет. Por quê? Reparem, já é verão, 5 verões. É como se você chegasse a um nível muito mais elevado. 5 verões, 5 лет. Depois é 6 verões, 6 лет. 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет, 11 лет e assim até 21. Quando você chegar ao 21, vai ser novamente 21 год. Aqui é muito importante. Ou seja, novamente, de 1 a 4 vai ser sempre год. 104 vai ser 104 года. 101 год, 102 года, 103 года,
104 года, 105 лет. Entenderam a diferença? Espero que sim. Eu vou ajudar de novo. Vamos aí. 1 год, ano. 2 года, 2 anos. 3 года, 4 года, 5 лет. 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет, 10 лет. Para decorar tudo o que a gente aprendeu, você tem um trabalho de casa, ir a Google Formas e inserir todas as respostas corretas ou incorretas. Eu não sei. Se você fizer tudo direitinho, nós vamos fazer na próxima aula uma surpresa para você. Esta foi a primeira parte da lição número 1. Na próxima lição, a gente vai aprender a contar em russo e a perguntar quantos anos você tem. Então, até logo! Seja saudável, rica, rico, sempre feliz, mega feliz. E um abraço gigantesco para você. Espero que você gostou dessa aula e que aprendeu muita informação nova. Até a próxima!